Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Falando do transistor PNP, a análise do transistor PNP ela é muito parecida, é similar ao do NPN, bastando levar em conta que os portadores majoritários do emissor são lacunas em vez dos elétrons livres. Então, ao invés de elétrons livres, aqui nós temos lacunas, mas de toda forma vai haver as movimentações dos elétrons, e em uma forma prática isso significa tensões e correntes invertidas se comparadas com o NPN. Então aqui o que muda é o sentido, né? Mas haverá as movimentações, mas em sentidos inversos. Então, por isso da similaridade. O sentido, claro, é muito importante, por isso de ter os dois, né? Um vai de uma forma, outro de outra. E por isso, inclusive, como é visto na simbologia, é importante mostrar aqui, justamente este sentido aqui indica se é NPN ou PNP. Então agora vamos dar uma olhada aqui no nosso PNP. O fluxo de corrente convencional, né, no NPN, seria a corrente da base indo em direção à base, a corrente indo em direção ao coletor, e olha só aqui, saindo do emissor. No caso do PNP, olha só, a corrente da base está saindo, a corrente do emissor está entrando e a do coletor saindo. Então por isso que tem aqui essa setinha, ela indicando o que? A corrente no emissor. Então, a partir da corrente do emissor, você consegue pensar as outras correntes. E aqui, lembra de Kirchhoff? Pelas leis de Kirchhoff, nós sabemos o quê? Que a corrente, independente de um ou de outro, a corrente que sai é igual à soma das correntes que entram. A corrente que sai é igual à soma das correntes que entram. E se eu multiplicar a corrente pelo valor da resistência RE, eu vou ter o quê? A tensão VCE. Aqui a VBE e aqui a VCB. Então também eu já chego na própria fórmula, melhor dizendo, da tensão VCE, que é coletor emissor, igual à soma da VBE, base emissor. Deixa aqui eu ativar novamente, né, o nosso apontador, base emissor, mais coletor base. Então, nós temos a lei de Kirchhoff, que vai ajudar muito na análise de circuitos com transistores, tanto NPN como PNP. Então, para nós analisarmos o ganho de corrente, nós fazemos a relação entre a corrente do coletor e a corrente da base. Essa relação, se é uma relação, ela é sem dimensão, é o que a gente chama adimensional, porque aqui ampere dividido por ampere dá apenas uma proporção, um número. Quantas vezes que a corrente da base é maior ou menor que a do coletor? Beta CC vai me dar essa medida, é o que a gente chama de ganho de corrente. E o alfa CC vai ser a relação entre a corrente do coletor e a corrente do emissor. Há essa relação bem interessante também, que vocês podem fazer tranquilamente, isolando aqui o IC, né? O IC, vocês chegam que IC é igual a beta CC vezes IB. Basta você isolar aqui, né? Deixa aí, vem o IB para cá multiplicando. Então tem essa
formulazinha a partir dessa primeira equação. Basta eu colocar o IB multiplicando, inverter aqui, eu tenho IC igual a beta CC vezes IB. O IB, então, é igual a IC sobre beta CC. Então, é nada mais, nada menos do que a manipulação dessa primeira fórmula, nós chegamos a essas duas outras. Como o emissor é uma fonte de elétrons, o emissor, ele tem a maior corrente. Então, a maior corrente é do emissor. Note que aqui, devido àquela questão de quem é que está ali, se eu tenho mais elétrons livres ou lacunas, no NPN e PNP eu tenho aí a inversão do sentido dessa corrente, mas em valor absoluto, o maior é do emissor. A corrente na base é muito menor se comparada com as outras correntes. Então, a da base é bem menor. O que eu vou ter é no coletor e no emissor. Na base eu tenho um valor bem pequenininho. Então, o IC ele é aproximadamente o IE. Por quê? Porque a corrente da base ela é bem pequena. Ela existe? Existe, mas é um valor bem pequeno, o que leva, em muitos casos, a você poder fazer essa aproximação numérica. Eis que a corrente na base ela é muito menor que as outras duas correntes, tanto do coletor como do emissor. Vamos ver um exemplo? Imagine que tenhamos um transistor com uma corrente do coletor de 10 mA, uma corrente de base de 40 microampere. Qual que é o ganho de corrente? Basta, então, nós aplicarmos essa relação que nós mostramos anteriormente. Então, aplicando aqui, nós chegamos a um beta CC, um ganho de 250. Ou seja, a relação da corrente da base com a do coletor é de 250 vezes. Então, é um valor bem alto. Outro exemplo, um transistor tem um ganho de 175. Se a corrente da base for de 0,1, qual será da corrente do coletor? Beleza, aplicação direta, né, da fórmula, e aí nós chegamos num valor de 17,5 mA. Olha, de 0,1 mA, então tem 17,5, ou seja, um valor 175 vezes maior, já que a corrente da base normalmente é o quê? Muito pequena, muito menor.